Sean todos bienvenidos al primer episodio Podcast Tronos. Para los que no nos conocen, mi nombre es Angeli Garzón y me acompaña mi amado esposo, el pastor Alison Garzón. Y juntos estaremos compartiendo semanas tras semanas temas que quizás muchos quieren escuchar, pero pocos se atreven a profundizar. Así que si alguno de ustedes que nos están mirando en el día de hoy tienen algún tema que quiere que sea platicado en este podcast, puede escribirnos en los comentarios o también pueden escribirnos en privado en nuestras redes sociales que las vamos a poner aquí abajo. Recuerden que aquí en Podcast Tronos no tratamos los temas como entretenimiento, sino como palabra que sale del trono de Dios. Glória a Deus. También no se olviden compartir este video y darle like al final del video. Mi amor, hoy vamos a comenzar con una pregunta muy poderosa. ¿Por qué debemos reunirnos como iglesia? Porque si Dios está en todos lados y si yo puedo orar en casa, si puedo leer la Biblia en casa, si puedo ver prédicas online, entonces ¿por qué salir de mi casa? ¿Por qué congregarme sigue siendo algo tan importante? ¿O será que la iglesia realmente no es esencial? ¿O es solo una tradición religiosa que hemos venido practicando domingo tras domingo y se ha vuelto costumbre? Graça e paz a todos que estão nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui, né? Nós estamos iniciando esse podcast para a edificação, tá, do corpo de Cristo, as pessoas que necessitam ouvir a verdade e serem abençoadas. É uma honra poder, né, estar com a Angeli aqui hoje, o amor da minha existência, e podemos falar um pouco daquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Sabemos que estamos em tempos trabalhosos, mas o conhecimento ele não pode faltar nesses tempos, né, meu amor? Então nós precisamos estar conectados com Deus. E eu quero que você que está vendo esse vídeo aí possa compartilhar, né? A Angeli já falou, mas eu quero reforçar um pouco, reforçar que você possa compartilhar, passar para os seus amigos aí este vídeo, tá? Fazer um share, um like, comentar aqui embaixo, tá? Você que gosta de teologar, então vamos teologar aqui nos comentários, tá? Porque nós amamos falar daquilo que, né, é a respeito do Senhor Jesus, do nosso Deus Pai. Então, nós precisamos entender, Angeli, que esse tema é muito forte, porque nos reunimos como igreja, tá? O grande problema dos dias atuais, eu posso abrir aqui um parênteses, é que pessoas ainda não sabem o que é igreja. Tá? É uma grande dificuldade. Nós falamos, né, um tempo atrás sobre o analfabetismo bíblico, ou seja, muitas pessoas não conhecem ainda com profundidade as escrituras e por isso elas ainda não sabem o que é igreja. E muitas vezes entram dentro de uma instituição religiosa e não lhes é ensinado a respeito disso, tá? Por isso, então, que é muito importante a gente saber o que é igreja. A gente vai tentar esclarecer isso aqui hoje, para que as pessoas não fiquem mais no campo da ignorância, tá? Então, pessoas ainda não sabem o que é igreja. Pessoas não sabem ainda o motivo real da igreja sobre a face da terra, tá? Pessoas ainda têm uma ideologia, Angeli, uma ideologia completamente equivocada, errada, sobre o sistema orgânico, igreja. Tá? Então, ou seja, o sistema orgânico vivo, igreja. Então nós vamos tentar deixar aqui isso claro para vocês e nós não abrimos mão dos comentários aí embaixo do vídeo. Você pode comentar e deixar a sua opinião. Me encanta, mi amor, porque vivimos en una generación donde la gente le gusta escuchar palabra, pero quieren mantenerse aislado, no quieren estar en comunidad. Probablemente porque fueron personas que fueron lastimadas o que están heridas. Y hoy en Podcast Tronos vamos a confrontar esa idea de ser iglesia aislada, no teniendo en cuenta que donde se pierde el sentido de congregarse, también se debilita el sentido de permanecer. Mas yo entiendo, Pastor Alison, la iglesia no nació como un evento semanal. La iglesia nació como un pueblo reunido bajo el gobierno de Cristo. Amén. Y que hoy mucha gente lo sustituyó la comunión por contenido y presencia por satisfacción personal. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿la iglesia es un lugar o un cuerpo? Olha, Angeli, é muito importante essa pergunta porque, na realidade, a igreja ela é um lugar, tá?
A igreja, ela não é opcional para o cristão. A igreja é a evidência dele. A igreja, ela é um corpo espiritual em um lugar espiritual. Nós precisamos entender isso. A igreja é um corpo espiritual em um lugar espiritual. A própria Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, tá? E contra as forças espirituais do mal. Então a igreja, ela é um corpo e é um lugar ao mesmo tempo. Ela é um corpo e ela é um lugar que nos delega autoridade. Quando nós falamos da igreja ser um corpo, a igreja é um corpo em movimento, uma igreja que é movimentada por uma liderança. E a própria Bíblia Sagrada deixa claro que o cabeça desta igreja se chama Cristo, tá? E a igreja também é um lugar. E nós vamos estar falando disso mais à frente. Então agora podemos ler um versículo? Vamos ler dois versículos juntos, um versículo juntos aqui. Vamos ler dois versículos juntos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. É isso, Angeli? Ajá, 1 de Corintios 12, 12. Então vamos lá. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos só um corpo, ou seja, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Glória a Deus. Então a igreja, ela é, Angeli, inevitavelmente um corpo espiritual, tá? A igreja, ela não é um grupo de pessoas com terno e gravata. A igreja é um corpo espiritual. A igreja não é o grupo de mulheres sapateando no poder. A igreja é um corpo espiritual. A igreja não é um grupo de pessoas, muitas das vezes, freneticamente se movimentando, gritando e correndo. Nada contra isso, tá? Deixa o menino rodar. Mas eu estou dizendo aqui que a igreja, ela é muito além disso. A igreja é um corpo espiritual que tem como função expressar seu cabeça, expressar seu líder. Ou seja, se nós somos corpo, nós deixamos de andar da forma que queremos andar. Nós deixamos de ir aonde nós não devemos ir. Nós agora somos liderados, não mais pela nossa mentezinha, né, humana, mas somos liderados por uma mente espiritual, que é a mente de Cristo. Então as pessoas hoje não entendem isso, e é muito importante elas entenderem essa verdade. Sí, porque actualmente la gente ya no quiere expresar lo que es ser iglesia. Muchas personas hacen excepción de personas o no logran expresar ese amor a otro y viven también con ese miedo de perder el testimonio, que yo escucho a muchas personas decir, no quiero perder mi testimonio. Entonces es porque esas personas han dejado de dejar que la cabeza sea Cristo. Isso, as pessoas buscam muitas coisas na igreja, menos a pessoa de Cristo. Então a gente busca posição, a gente busca destaque, a gente busca a vitória após 7 semanas de campanha, a gente busca ver quem é o mais espiritual, porque quem dá glória é mais alto e quem corre mais, sapateia mais, é o que tem mais unção e autoridade. Então a falta, eu volto aqui nesse ponto de novo, a falta de conhecimento bíblico é o que está fazendo com que a igreja sofra. Então a igreja, ela, como corpo, ela também tem um lugar, ela está em um lugar. Então eu gostaria agora de ler Efésios com vocês. Podemos ler? Efésios 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Precisamos ter atenção nesse versículo. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja, após o momento, Angeli, que você recebeu, vamos colocar as coisas direito aqui, irmão, porque muitas vezes a gente fala, eu recebi Cristo. Não, você não recebe Cristo. Cristo recebe você. Glória a Deus, irmão. Amém, irmão.
Você não recebe Jesus, Jesus te recebe. Você não aceita Jesus, Jesus te aceita. Tá? Então vamos colocar. É aí que tá o problema. A gente inverte as coisas todas. Colocamos Deus num lugar que não é o dele. Então, vamos colocar Deus no lugar certo, viu, queridão? Vamos colocar Deus no lugar certo. Então, não podemos ignorar esta posição. Angeli, Deus te deu autoridade, mas essa autoridade está em você operacionar do seu lugar de autoridade. Que lugar é esse? Regiões celestiais. Entonces, conocer a Cristo y convertirme en hijo me coloca a mí en esos lugares de autoridad, que son esos lugares encima de demonios y nos otorga a nosotros autoridad que mucha gente olvida. É isso aí. Então, por exemplo, é a mesma coisa assim, quando você ignora essa autoridade, quando você ignora estar assentado, ou seja, operacionar desse lugar de autoridade de cima para baixo, você se torna como um herdeiro que vive como um mendigo. Sí, Tá entendendo? Uhum. É como se você tivesse tudo, mas não desfrutasse de nada. Não está desfrutando de isso. Tá? É por isso que muitas pessoas que não conhecem a autoridade que elas têm, aí, pastor, ora por mim, pastor. Faz uma oração forte. Pastor, por favor, bota... O que Deus falou com você? Eu quero saber qual é a oração forte e qual é a oração débil. Oh, my God! O que Deus falou com você, pastor? O que Deus disse? Por favor, eu já cansei de receber gente e as pessoas, depois do culto, no meio da igreja, as pessoas chegam e falam, pastor, Deus fala... Não, o que mais me chocou, querido, foi um dia que eu tava pregando, terminei de pregar, a pessoa chegou pra mim e falou assim, pastor, o que Deus te mostrou a meu respeito? Eu falei, irmã, eu acho que você tá me confundindo. Não, na hora que ela falou, eu fiquei assustado, assim. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Mas, eu falei, irmão, não, Deus não mostrou nada. Eu vim pregar a palavra, já preguei, e estou indo. Então, mas essas pessoas, por não entenderem o lugar delas no reino de Deus, elas desperdiçam a autoridade que têm. Da mesma forma que nós, como líderes, temos acesso a Deus, todo membro também tem, tá? Então, o problema é que elas não agem como filhos e ainda estão caminhando como escravos pela ignorância. Então, le exortamos a todas essas pessoas que estão vendo este podcast, fala tudo, ¿verdad? Fala tudo. Que comiencen a ver de forma diferente y en vez de estar mirando de abajo para arriba, comiencen a mirar de arriba para abajo. É isso. Porque usted fue elevado a un lugar celestial de privilegio. Como hijo, usted es heredero. É isso que eu tô falando. Então, diga comigo assim, você que está aí, por favor, repita isso. Eu possuo a chave do reino. Eu posseo a chave del reino. Sim, mas você possui essa chave e você tem que ter consciência de que você tem essa chave de autoridade para estar na casa do seu pai. Quando eu estou falando acessar lugares em Deus, estar na presença de Deus. Você não precisa de um guru para te levar na presença de Deus. Você tem essa chave. O problema é que por falta de conhecimento, nós pensamos que não temos e buscamos acesso através de outras pessoas e agimos como uma pessoa completamente inércia da realidade que Deus quer que você viva. Vamos a hacer una pausa antes de continuar. Un gurú, para los que están viendo en español, básicamente en portugués, es como hacer un hechizo. Como uma pessoa que vai fazer algo para você chegar até Deus. Ritual, isso. Isso. É como se essa pessoa fosse o acesso para você chegar até Deus. E não existe isso. A Bíblia diz que há um mediador entre Deus e o homem. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem porque ele já está. Ninguém vem porque ele já está lá. Ninguém vem, não é ninguém vai ao Pai. É ninguém vem ao Pai. Ninguém vem. Por quê? Porque onde está o Pai está ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, esse é o caminho. Então, não é que você não precise de um líder. Lógico, você precisa de um líder, de uma pessoa para você poder, né, aprender, crescer, tal. Mas a partir do momento que essa liderança invoca poderes sobre você que Cristo não ortogou, cuidado, porque isso pode ser um grande problema, tá? Então, o problema da igreja hoje é continuar olhando muitas das vezes para o mundo de baixo para cima, em vez de olhar de cima para baixo. Entonces, básicamente, la iglesia es un cuerpo que está en un lugar. A partir del momento en que Cristo me recibe
Yo soy la iglesia. Y donde quiera que se pare Angeli, que se pare Allison, que se pare usted, usted es la iglesia en movimiento, ¿verdad? La iglesia no es un evento semanal o un servicio que quizás vamos domingo tras domingo. Não que isso não exista. Es una responsabilidad diaria que nos Muito corresponde a maior do que um nosotros. domingo e uma quinta-feira, Exacto. quarta-feira, etc. Es una responsabilidad de todos los días. A igreja não nasceu para ser um evento semanal. A igreja, ela nasceu como um povo reunido abaixo do governo de Cristo. E essa igreja está em movimento. Essa igreja sou eu e você, pós sermos recriados na pessoa de Cristo, tá? Entonces, esa iglesia son ustedes, somos nosotros, somos todos una iglesia en movimiento. Entonces, para eso nosotros hemos traído un texto bíblico, ¿verdad? Que vamos a compartir con ellos, que está en Hebreos 10, 24 y 25. Léelo, mi amor. Hebreus 10, 24. Não deixemos de congregar como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Básicamente, exacto, Hebreo nos dice que debemos convivir y motivarnos uns aos outros a los otros en la buena obra. Y no dejar de reunirnos, porque eso no es una opción. Es algo que sostiene nuestra fe. Basicamente, nós precisamos entender uma coisa. Como corpo espiritual de Cristo e como igreja em lugares de autoridade, nós precisamos entender e buscar um lugar que vai agregar e ajudar a contribuir com o desenvolvimento dessa recriação, dessa nova natureza que nós recebemos, tá? Dessa nova vida em Cristo, dessa vida em Cristo, que essa vida precisa ser cuidada, desenvolvida, aperfeiçoada, tá? Você não pode ir para a igreja simplesmente uma vez na semana, dar glória a Deus, receber o manto, receber um sermão, ir embora para casa e viver como se nada tivesse acontecido. Você tem que entender e buscar conhecimento, conhecer a Cristo, para que conhecendo a Cristo você descubra uma identidade, a sua identidade, e opere a partir dessa identidade de filho. Y quiero hacer un paréntesis, mi amor, aquí en esto que tú estás mencionando, porque también es responsabilidad de nosotros buscar una iglesia que sea una iglesia correcta, una iglesia donde nosotros podamos crecer, una iglesia que sea cristocéntrica. No es solamente reunirnos domingo tras domingo, tiene que ser un lugar de perfeccionamiento de los santos y donde haya un buen discipulado. Lógico, a gente tem que entender que a gente tem que buscar um lugar ideal aonde vai ser investido nessas pessoas conhecimento para que elas possam operar a partir de agora ser igreja. Agora que você se tornou igreja, agora você precisa aprender como operacionar a partir dessa nova natureza, a partir desse novo mundo que você agora faz parte, tá? Então, é muito importante você estar no lugar onde tenha ensino, você estar no lugar onde tem adoração realmente a Deus, no lugar onde você possa servir com liberdade, que você possa ser influenciado pelo que está sendo liberado e automaticamente influenciar também as pessoas, tá? Porque a partir do momento que você vai crescendo, você começa a andar, você começa a querer falar, você começa a querer comida mais sólida. Então, é muito importante você estar no lugar aonde lhe ofereça as ferramentas necessárias para que você possa pelejar nessa grande guerra. Y no es que nos volvamos exigentes, pero es importante la exigencia para nosotros mismos en el crecimiento espiritual, que nosotros analicemos bien el lugar en el que estamos. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque às vezes, irmãos, nós falamos sobre igrejas, né? Várias igrejas, e muitas pessoas têm muitas opiniões a respeito de várias igrejas, mas a realidade é a igreja da parede preta, a igreja do menino que roda, a igreja da irmã da saia larga, a igreja das irmãs de calça jeans. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre quando você é igreja e você realmente se dedica a ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a que vai operar em você a transformação mental, tá? A transformação, espiritualizar a sua forma de ver as coisas, tá?
Então, quando você lê a palavra, essa palavra te lava por dentro, te transforma, a partir do momento que você não vê mais a partir de quem você era, mas você vê tudo a partir da lente de quem Deus é, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de encontrar uma igreja, muitas das vezes, saudável. Porque hoje há, irmãos, igrejas são tóxicas. Há igrejas que eles não querem pregar um evangelho. Há igrejas que eles não querem falar a verdade. Que parece mais um clube social. Que parece mais um clube social, tá? Que parece um lugar de encontro, onde as pessoas se veem domingo e se falam próximo domingo. Não há um engajamento, não há comunhão, não há ser amalgamado um com o outro. Quando fala amalgamado, é como você pega conectado um ao outro, tá? Então linkado um ao outro. Então, se não há essa conexão, as pessoas às vezes se sentem perdidas e muitas das vezes elas saem, elas se desconectam com facilidade porque não tem laços firmes, não tem uma comunhão cerrada com as pessoas. Então, tem igrejas realmente que são complicadas, que são difíceis de congregar para uma pessoa que já conhece um evangelho, que já tem um entendimento, entende? Porque se você é uma pessoa que se converteu e você está buscando crescer e você vai numa igreja e o que você vê nessa igreja é as pessoas correndo para lá e para cá e não se fala da Bíblia e não se diz um versículo e não se prega a palavra, o que vai acontecer com essa pessoa? Daqui a pouco essa pessoa vai estar se desviando desse lugar e talvez até voltando a operar nas mesmas obras passadas. Por quê? Ela perdeu a natureza nova que recebeu? Não, ela não perdeu a natureza. Ela só não conseguiu desenvolver e voltou para as práticas antigas. E eu sei que muita gente vai dizer, pero Angeli e Alison, isso não é responsabilidade da igreja. Se a pessoa se debilita e se perde, isso é responsabilidade também de ellos mesmos. Isso é a responsabilidade da igreja, porque o maior propósito que a igreja está aqui é para aperfeiçoamento dos santos. Uma igreja que não trabalha com o aperfeiçoamento dos santos, ela está falhando completamente naquilo pela qual ela foi chamada. Tá? Então, uma igreja que não se dedica a ensino bíblico, sem toxina, sem manipulação, sem oba-oba, com seriedade. E sem alimento forte. Sem porque alimento como sólido. Vai crescer um niño bebendo toda a vida líquido? Isso. Entonces, eso es lo que sucede. Necesitamos saber en qué etapa vamos a tener a la gente de la iglesia, si le vamos a seguir dando leche em botellita ou se vamos empezar a deixá-los que comecem a masticar. Não dá para ficar a vida inteira tomando leite, né? Você tem que chegar no... O apóstolo Paulo disse que às vezes tinha coisas que o apóstolo Paulo não podia falar para as pessoas porque elas ainda eram nécias. Elas não iam entender, absorver o que ele iria dizer. Mentalidade de absorver essa informação. Fato, não tem. Então, irmãos, mas, por exemplo, se você está numa cidade, um lugar que você não tem uma igreja que realmente está na visão bíblica, que está... Você não perde de ir lá. Você pode ir lá. Sí, e talvez... Não estamos dizendo que deixem de ir à igreja. Não, de maneira nenhuma. Você pode ir numa igreja onde talvez eles não pregam a Bíblia, mas você tem a Bíblia, você prega. Você pode cooperar com esse lugar, tentar ajudar essa liderança em transformar esta igreja que está falhando no seu papel a começar a fazer o seu papel. Tá? Não é que você não deva ir... Talvez você é o objeto de transformação para esse lugar. Talvez você vai ser Cristo nesse lugar. Tá? Então é importante a gente entender isso. A gente não está falando aqui que você não deve ir congregar numa igreja porque essa igreja não prega a palavra. Talvez você seja o agente de transformação para esse lugar. Vai lá e fale da verdade. Talvez se Deus quiser mudar o coração desse líder, Deus vai mudar. Pero con sinceridad, si el corazón no muda, lo mejor sería para esa persona es buscar otro lugar donde congregarse, porque volvemos y repetimos, entonces esa persona va a quedarse ahí probablemente. Tem uma coisa que eu sempre falo, eu já fui em várias igrejas, tá?
é, às vezes para pregar, às vezes para ouvir, para sentar, escutar. E hoje, quando você chega no nível já que você estuda, que você busca, você faz sua comida em casa. Ujú. Você já adora a Deus, você já consegue comer uma comida saudável quando você já tem já um entendimento escriturístico que você busca, que você lê, que você já consegue se alimentar com a palavra sozinho. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, que ainda precisam ser ajudadas para que elas possam desenvolver devagar a sua fé, a Ujú. sua vida de estudo, de ensino, né? Complicado porque irse a sentar a ver a la gente decir cosas tan básicas y ver los que no crecen a uno como que en el fondo del corazón le da un poco de tristeza, ¿verdad? Sim, com certeza. É complicado, mas para muitas pessoas, para quem conhece a Bíblia, por exemplo, é um problema se você conhece a Bíblia nos dias de hoje. É um problema, porque você vai entrar nos lugares e às Y va vezes a haber vão ser mucho falado conflicto, coisas que você vai ficar chocado. Você vai falar, não, não acredito que isso está sendo falado. demasiados rituales, demasiadas cosas que hacen en automático. Y tú a veces dices, no se sabe si fue que lo estudió o es que lo está repitiendo de patrón en A, patrón. a realidade é, muitas pessoas, muitos líderes hoje, eles conhecem a verdade, mas eles preferem a manipulação. Eles preferem a manipulação, é mais fácil. Tá? Manipular un pueblo, Mandar você dar dinheiro é mais fácil do que esperar você nascer de novo para contribuir de coração. así es. Eu vou repetir. Mandar você dar dinheiro, obrigar você a dar dinheiro pelo medo é muito mais fácil do que eu derramar vida, ensino sobre a sua vida para esperar você nascer para essa realidade onde você vai contribuir De sem nenhum corazón. de coração, sem nenhuma obrigação, sem sentir um sentimento de obrigação, Ujú. mas um sentimento de alegria e de gozo. Você vai dar porque você ama, porque você realmente está livre. Usted va a venir a la Entende? oración porque usted ama, porque usted es libre. Usted va a participar porque usted ama. No porque soy líder te corresponde estar aquí. No porque... Isso. Então, muitas pessoas hoje estão acuadas, às vezes se afastaram da igreja e não lhes deram a oportunidade de aprender realmente o que é a igreja, como que ela deve funcionar, como que ela deve atuar agora, como ela devia ler a Bíblia. Então essas pessoas não foram cuidadas, tá? É preciso esse cuidado. Então a geração de hoje sofre muito por causa disso, que nós estamos muito preocupados em fazer grandes cultos, nós gastamos milhares de dólares com estruturas arquitetônicas, mas nós não investimos em pessoas. E Jesus morreu para pessoas. Jesus não deu vida para templo. Jesus não deu vida, irmãos, para rituais. Jesus morreu para salvar pessoas. Será que as pessoas... Así es. É difícil entender isso. É difícil entender que Jesus subiu praticamente nu em uma cruz. Foi crucificado, a pior morte que um homem pode suportar sobre a face da terra. E ele, sem pecado algum, sem ter feito nada de errado, ele deu sua própria vida para que hoje nós usássemos esse exemplo de vida para gerar morte. Y estamos tan preocupados, y digo estamos, me voy a incluir, ¿verdad? Porque estamos tan preocupados en las paredes, el color de la iglesia, en que la silla se vea bien. É uma bien. discussão banal que não tem cabimento eu ficar dizendo, quando a igreja parede preta, parede branca, parede irmão, o que importa não é o sistema arquitetônico da igreja, se é um templo grande, se é pequeno, se a parede é preta. O que importa é o conteúdo que está sendo pregado lá dentro. Ujú. Tá? Às vezes você fala, a igreja da parede preta, a igreja tem um carpete, porque eu vim da igreja Que tiene antigamente. televisores grandes, Antigamente, plasma eu y- vim de uma igreja que o carpete era na parede. A carpete era na parede. O carpete vermelho subia até no teto. Tá? Então, isso nunca me fez olhar para essas coisas, para arquitetura. A única coisa que eu consegui enxergar quando eu estava na igreja é Cristo. Meu olhar estava focado nele. Como eu faço para crescer? O que eu tenho que estudar? Aonde que eu leio? Como é que prega? Por onde eu começo a ler a Bíblia aqui, pastor? Porque às vezes as pessoas também, uma grande falta hoje, que as pessoas não estão interessadas em conhecimento. Ujú.
E quem não pergunta não aprende. Quem não pergunta não aprende. Então você não pode culpar, às vezes, a liderança da igreja porque você não aprendeu, mas também você não pergunta. Você não chega, pastor, o pastor da minha igreja é intocável, irmão. Bate na porta do escritório dele, acha o endereço da casa dele, vai lá e busca ele. Pastor, eu quero aprender. Porque hay quienes preguntan y han dejado de preguntar porque a veces los miran como, los que preguntan mucho y los que quieren saber los miran como rebeldes, pero también hay que ver del modo en que preguntan, del corazón, de dónde viene la pregunta. Quando a gente fala desse tipo de pergunta, por exemplo, a pessoa perguntar algumas coisas que às vezes não fere a liderança, mas dá a entender que essa pessoa está desconfiando da liderança em alguma coisa, isso para muita gente é horrível. Porque não há transparência. Tá? Se não há transparência, há medo. Que el que nada debe, nada teme. E quando la verdad está enfrente, não há por que negar a contestar qualquer pergunta, verdade? Lógico. Se há transparência, não há medo. Se há medo, é porque não há transparência. Tá? Então, às vezes, é muito fácil nós não respondemos, a liderança não responder pergunta porque esconde alguma coisa. Porque a liderança que está disposta a responder é porque há transparência, não há nada a esconder. Tá? O cristianismo é um livro aberto. As pessoas têm que deixar de viver esse cristianismo de medo, de preocupação, de às vezes de culpa, e começar a viver um evangelho simples e puro, que é o evangelho de Cristo. Amém. Exactamente, amor. Y para que eso suceda, tenemos que irnos al texto que leíste al inicio de Hebreos 10, 24 y 25. Sim. Donde dice não deixar de congregar-nos. Sim, é muito importante a gente estar no meio da família espiritual, né? Por exemplo, eu nasci da minha mãe, um abraço da minha mãe, um beijo no coração, amo minha mãe demais. Você também, né? Ela te ama mais do que eu, é perigoso. Então, aqui, eu nasci da minha mãe, eu tenho uma família, correto? Biológica, uma família biológica, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Uma família biológica, meus filhos, família biológica. E eu nasci também do espírito. Então eu tenho agora uma família espiritual, que eu tenho que estar com essa família. Com a família biológica, eu não nasci, eu não cresci, eu não aprendi, eu não desenvolvi. Na família espiritual, a mesma coisa. Eu nasci, eu tenho que desenvolver, eu tenho que crescer, tá? E eu tenho que me manifestar como filho. Então, esse é o propósito da nossa reunião, de reunir-se como igreja. É a gente se reunir para o aperfeiçoamento uns com os outros. Como assim, pastor? Ou seja, ninguém pode dizer que sabe tudo. Nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos com a experiência um dos outros. Olha, o tempo que eu estou vivendo com você, eu já aprendi muito de Deus. Aprendi muito através do que Deus fez na sua vida. Eu aprendi com isso. Você compartilhou comigo coisas que Deus fez, coisas que a Bíblia diz, que às vezes eu entendia da forma errada. Tá entendendo? Então nós não somos os donos da verdade, nós estamos todos os dias crescendo, desenvolvendo, abrindo mão de coisas erradas e abraçando coisas novas. Tá? Então uma pessoa que diz que sabe tudo e não precisa congregar, não precisa estar na igreja, ela tem aquilo que nós dizemos na teologia, ela tem a mentalidade de Adão. Eu sei tudo, Deus fala comigo e não preciso de mais ninguém. E na realidade nós precisamos uns dos outros, tá? Nós precisamos uns dos outros, porque às vezes sentar com o irmão, conversar com o irmão, isso se chama um momento de alinhamento. Eu vou alinhar meu pensamento com o seu. Vamos discutir nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. Vamos falar, fale comigo. E nós precisamos chegar a uma concordância nesse lugar, um lugar de encontro. Tá? A Angeli vai falar da vida dela, eu vou falar da minha vida, como você vê a obra de Deus. Você vai falar como você vê, e nós vamos, através da Bíblia, alinhar nosso pensamento. Porque às vezes eu posso estar com um pensamento errado a respeito da Bíblia, ou você pode estar certa, e isso vai me ajudar a me reencontrar dentro das Escrituras Sagradas. Tá? Então é muito importante a gente ter essa comunhão, ter esse momento. Só que hoje, Angeli, eu vou abrir um parênteses. Eu vou abrir um parênteses. Presta atenção. Hoje, as pessoas estão deixando a igreja, estão saindo da igreja, não querem comungar, porque às vezes elas estão buscando uma igreja que não existe.
Exemplo, tem gente que gosta da igreja show, de um show. Ela quer um show. Ela quer a fumaça, ela quer as luzes, ela quer o arrepio, ela quer aquilo Luces, que ela cámara, acción. aquilo que ela criou na cabeça dela, que é a igreja. Por exemplo, hoje, na maioria das igrejas, irmãos, nós estamos fazendo uma grande besteira quando você pensa que você vai cantar 3 hinos e no final do terceiro hino, que é o hino forte, é o hino do repleplé, e no final do terceiro hino o poder tem que cair. E se o poder não cair, o pastor entra e canta mais 2 hinos. Hasta que Aí caiga. até cair, porque tem que cair. Porque quando cai, é sinal que Deus chegou. Uhum. Agora Deus está aqui. Irmão, receba. Dios ¿Por qué? estando antes de todo Receba. llegar ahí, ¿verdad? Irmão, receba. Chegou. Deus está aqui. Nós Reciba cantamos. lo que ya Pera. recibiste hacen... Receba. Por quê? Porque Deus chegou. Uhum. A gente cantou 3 hinos, quer dizer 5, porque o pastor entrou e cantou com mais 2. Então agora Deus está aqui. Pede, receba, toma, vai. Agora é a hora que nós recebemos o êxtase e agora é a hora de arrancar de Deus o que eu preciso. Irmão, isso é ignorância. Você não está aqui, não. Você não está aqui comigo, não. Isso Mucha é gente uma... no quiere escuchar esa verdad, pero sí lo es. É uma verdade. E eu quero abrir para Deus não é, irmão, alguém que você estala o dedo e ele vem. Deus não é alguém que El de você la dá um lámpara- assovio como El de la cachorro. lámpara mágica que Não. sobas y sale. Deus não é isso. Te concedo 3 deseos. Esse é o Deus de uma cosmovisão bíblica completamente equivocada. Uhum. Deus não é esse tipo de Deus que vocês criaram. Isso não é Deus, tá? Então, às vezes, é isso. As pessoas estão abandonando a igreja porque, às vezes, Deus não está caindo mais no terceiro hino. Deus não está chegando mais depois dos 2 hinos Deus do não pastor. tá aí. Você está entendendo? Então, Deus não está aqui mais, não. Eu quero ir para a igreja que tem mover, que que tem haya um mover, fuego, que haya mover, que tem um haya- mover, que tem um fogo. Eu vou contar uma experiência minha, posso? Sí. Contar uma experiência minha aqui, rápida? Sim? Vamos lá. Ó, eu fui pregar numa igreja uma vez aqui, irmãos. Fica de experiência pra você aí que, né, deixa o menino rodar. Eu fui pregar numa igreja, eu fui viajar pra Boston. Não vou contar o nome da igreja por ética. Cheguei lá, eu estudei muito para pregar essa mensagem. Estudei bastante para pregar essa mensagem cristocêntrica e centrada naquilo que Deus colocou no meu coração. O que você tá rindo, velho? Ya yo sé que testimonio E aí, es. aí cheguei, irmãos, eu preguei. Mas eu preguei, irmão. Eu preguei, passou 10, 20, 30, irmão. Parecia que eu estava pregando Con sordos. por um monte de gente que não sabia o idioma que eu estava falando. Parecia que eu estava falando grego. Eu falei, essa igreja é brasileira ou essa igreja fala a mesma língua que eu? Porque sabe quando você está falando uma língua e parece que ninguém está te entendendo? Sim. Terminei de pregar, irmãos. Eu estava molhado igual pingando. Meu fígado estava gemendo aqui do lado. Eu terminei de pregar, tomei 1 galão d'água, respirando. Acabei de pregar, o pastor da igreja pegou o microfone e deu para um obreiro da igreja que tinha uma palavra. Uhum. Quando o obreiro pegou o microfone, ele falou assim, irmãos, tem um anjo aqui. Quando ele falou que tem um anjo, irmão, a igreja virou ao avesso, Angeli. Todo mundo começou a correr. Eu fiquei igual peixe fora d'água. Vi un ángel todo que mundo- venía caminando mundo- desde el pasillo. Um irmão y- levantou do meio da igreja e começou a passar azeite na parede da entrada da porta. O outro começou a correr com uma bandeja de prata na mão. O outro começou a pular em cima das cadeiras. Eu falei, irmão, eu preciso aceitar Jesus. Eu falei, o problema sou eu. Não é possível. Com o tempo eu fui entendendo, irmãos, as pessoas não querem a Bíblia. No. As pessoas querem um místico. Não que Deus não seja um Deus Deus místico. Deus não é, não que Deus não seja um Deus místico, mas as pessoas não querem conhecer a Bíblia. Não querem conhecer Cristo, tá? As pessoas querem o que Cristo pode dar. Elas querem inventar uma espiritualidade através de uma movimentação frenética. Não que não haja, irmão. Você pode cair, pode pular, mas tenha conteúdo para quando o vento da tribulação soprar, você permanecer de pé. Exacto. Amém? Porque quando a tribulação vem, o problema vem, saltar não vai fazer a tribulação correr, irmão. Ujú.
Pular não vai fazer o inimigo fugir de você. O inimigo não foge de quem pula e quem corre e quem capota no meio da igreja. O inimigo foge de quem conhece a Bíblia, a palavra. Uhum. Amém? E ela que dá base pra gente. Então, o problema hoje é que nós não entendemos que nem tudo que se ajunta como igreja é igreja. Vamos lá, irmão, repete essa pergunta, No Angeli. todo lo que se junta como iglesia es iglesia. É igreja, porque quando a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, essa palavra reunir, congregar, ela se chama epissunagogue. Então, assembleia, ou seja, epissunagogue significa uma comunidade de aliança. Ó, uma comunidade de aliança que se torna visível a Deus. Uma comunidade de aliança que se torna visível a Deus. Ou seja, nós podemos ter uma igreja lotada de pessoas que não participam da mesma sinagoga. O que é isso? Uma igreja que está ali reunida, mas que não tem a mesma aliança e que não é visível a Deus. El mismo alineamiento. Não está no mesmo plano. Uhum. Tá? Porque, Angeli, quando eu chego na igreja, eu não encontro a Angeli pessoa, eu encontro a Angeli nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós nos encontramos lá em cima, nas regiões celestiais, porque nós estamos agora participando de um momento onde o corpo se reúne com autoridade, com poder, com graça. Para quê? Para mutuamente nos aperfeiçoarmos, crescermos, desenvolvermos, eleger a nossa fé, colocar as coisas no lugar, Cooperar nas para nossas el reino. vidas. Cooperaram com os outros, é isso mesmo. Então, Cooperar. você pode ir a um templo e não ser visível, Uhum. e não ter aliança. Y no estar cooperando con alguien más, ¿verdad? Para el reino. Logo, Deus nunca disse para a gente não congregar. Mas ele disse certamente para a gente, seja visível e tenha aliança. Así es. Amén. Você gosta de uma igreja, irmão? Seja visível e tenha aliança. Porque quem tem aliança, se a luz queimar, continua na igreja. Quem tem aliança, Si el aire se daña, Se o ar- continúe. porque o ar acabou de quebrar, então eu volto quando consertar. Viu, pastor? Porque eu não posso suar, que a maquiagem aqui é da MAC. Irmão, vamos lá. Vamos conversar, vamos que o negócio é bem. Então, logo Deus, quando ele fala, não deixeis de congregar, ele está dizendo, não deixeis de ser visível e de ter aliança comigo. Alianza. Porque uma pessoa sem aliança com Deus é uma pessoa que não nasceu de novo. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela está na igreja por benefícios. Eu estou aqui Para recibir, por benefícios. buscando Eu- algo a cambio. Eu estou aqui por posição. Você sabia que tem muita gente na igreja hoje que não sai da igreja, que não nasceu de novo, mas não sai da igreja por causa de posição? Pienso que sí. Pienso que Porque sí. é o líder dos diáconos, da portaria, do centro teológico. Alison, no me hagas De- hablar de tus posiciones, que tú comenzaste desde Não, cooperador. eu não estou falando disso, estou falando assim, mas se tirasse a posição de mim, eu não saía da igreja. Sí, sí, sí. Porque o que faz a gente não é a posição que nós temos na igreja, mas é a identidade que nós temos em Cristo. Amén. E quando se tem identidade em Cristo, você pode tirar a posição, você pode tirar tudo, mas uma pessoa de identidade não abandona a igreja. Ela tem aliança com Cristo. ¿Cuál es la Ela tem posición que aliança. dijiste de la puerta? ¿Hay Eh. una posición para la puerta? É portaria, porteiro da portaria. Porteiro. Diácono, que são os El responsáveis. diácono sí. É, a pero gente hoje estão criando tantas posições porque para as pessoas ficarem na igreja. ¿cómo es Vamos criar agora o eh, ministério de audio? de áudio. Já tem. Vamos criar O agora ministério. outro ministério. Então a gente está criando um tanto de El ministerio ministério. de fotografía, el ministerio de audio, el ministerio de puerta, el ministerio de cortagrama, el ministerio de que riegue las plantas, el ministerio de... É. Sí. A gente só não sabe colocar as pessoas no lugar certo. Ujú. Então a gente tem evangelista que é pastor, a gente tem pastor que é evangelista, a gente tem Maestros que son apóstoles, tiene... Así mismo es. quer dizer, a gente tá tudo, às vezes estamos todos no lugar errado, fazendo a coisa errada,
pensando que está agradando a Deus. Porque a veces la iglesia lo que quiere es llenar un hueco. Y llegó fulanito, ponte a ese, Sim. a tapar aquel hoyo que está allí. Sim. Y así no funciona el reino de Dios. É porque hoje em dia, eu vou ser bem direto, tá? Porque eu sei o que é participar do sistema religioso e eu sei o que é ser livre do sistema religioso. Então, hoje em dia, por exemplo, no sistema religioso, eu te dou uma posição para te segurar na igreja, para poder cobrar você. Sí, si yo pongo a Alison aquí, no se va a ir nunca. Sim. Porque Eu te dou uma posição para te segurar na igreja. él va a estar comprometido. Sim. Se você quiser membrar na primeira semana, aleluia. Glória a Deus, irmão. Vamos preparar tudo para você membrar. Aí passou uma semana, a pessoa sai da igreja. Por quê? O desespero de encher o lugar e não de entregar para aquela pessoa, derramar vida sobre ela, amar essa pessoa, cuidar dela, ver como é que está a casa dela, ver como é que está a vida dessa pessoa, não tem. Nós queremos o seu trabalho. De escuchar esa persona, De escutar essa de ver de pessoa. dónde viene, de ver su pasado, de escuchar su testimonio, de abrirse con esa persona. Não, isso não existe mais hoje. Existe, não é que não existe. Isso existe hoje, mas é raro. É muito raro, tá? De você ter líderes que você chega na igreja, você fala, pastor, eu quero membrar. Ele fala assim, não, espera mais um pouquinho, vê se isso aqui é para você mesmo. Vê se você ama esse lugar. Vê se você realmente quer se unir e dar sua vida conosco pelo propósito de Deus. Você está entendendo o que eu tô falando? Sim. E a pessoa, quando quer membrar, ela membra de coração. Ela não é obrigada a se entrar e dar uma posição e dar isso. Aí daqui a pouco a pessoa está morta espiritualmente porque ele foi lhe dada posição, cargo, e ela não conseguiu com a sobrecarga o tempo dela, e ela falha, e ela é a culpada. A problemática é ela. Não tá vindo porque tá desviado. Não tá vindo porque é crente ruim. Não tá vindo porque é isso. Não tem nada a ver. É porque o sistema o igrejeiro hoje, o sistema, ele tá corrompido. Y hay que tener los ojos bien abiertos porque, te lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Yo me reconcilié con el Señor y llegué a una iglesia y a la semana me dijeron que en qué quería trabajar. Realmente, los líderes de esa iglesia no se preocuparon en ver si yo necesitaba un seguimiento, cuál era mi necesidad, si yo necesitaba primero un abrazo. Pero no, es más fácil ponerla a trabajar, que la persona se dedique al 100% en el trabajo, y a veces si uno no abre los ojos, va a estar uno envuelto en todo y no va a tener uno tiempo para lo más importante, que es volver a conectar con el Padre, Sim. volver a entender el propósito que hago aquí, porque me volviste a traer a este camino que tú quieres conmigo. Sim, e às vezes eu não tenho nada contra as pessoas trabalharem na igreja. Eu não aceito a pessoa muito cedo, sem uma base, um fundamento ainda, uma raiz profunda, querer se envolver a trabalhar e ser colocado para trabalhar na igreja muito cedo. Isso é ruim, a pessoa tem que desenvolver raiz. A pessoa tem que amadurecer um pouquinho para entender. Y hay personas en la iglesia que están ministrando cuando ellos deberían ser ministrados. Sim. Porque los ponen a trabajar muy temprano, porque quizás esa persona llega y ya vas a ministrar y esa persona todavía necesita que le ministren. Sim, lógico. Essa igreja só quer sugar seu sangue, tirar seu dinheiro, não te desenvolve, não te ajuda a ter identidade, não te lança no propósito de Deus, não te coloca num lugar aonde você deve exercer autoridade sobre o mundo caído. Mas essa igreja está sugando a sua vida, destruindo você pouco a pouco, e não investe um centavo e um minuto naquilo que Deus colocou na sua vida. Entonces, para continuar con el tema de por qué debemos reunirnos como iglesia, también hemos traído el texto bíblico en Hechos 2:42. Sim, é muito importante Atos capítulo 2, versículo 42, que nós vamos entender. Nós vamos congregar para quê, Angeli? O que nós vamos... Vem cá, Angeli, pega no meu braço, vamos para a igreja. Vamos. Chegou. O que nós vamos fazer? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão
e as orações. Así es. Vamos nos reunir, irmão? Vamos. Tá aí, tá dito. A gente tem que se dedicar ao ensino, a gente tem que se dedicar à comunhão, à adoração a Deus, partir do pão juntos, tá? A gente tem que entender que nós temos um pai. E porque às vezes hoje as pessoas, elas não querem estar juntas, né? Ah, não, eu não vou nessa igreja porque essa igreja, eu vou abrir um parênteses aqui. Não vou nessa igreja, muito pobre. Muita gente baixa. Eu sou uma pessoa de status. Eu preciso de uma igreja que seja uma igreja que vai me receber, né? Da forma correta. Não, irmão, olha pra você ver. Quem chama Deus de pai não pode escolher quem chama de irmão. Então há discriminação, há acepção de pessoas. As pessoas não se reúnem mais para se dedicarem ao ensino, não se reúnem mais para a comunhão, não se reúnem mais para partir o pão com o outro, não se reúnem mais para estar intercedendo, para estar adorando a Deus. Até adorar a Deus ficou difícil hoje, porque os hinos hoje estão uma porcaria. Sí. Irmão, os hinos hoje são... Que si tú te detienes a escuchar muchos signos, tú dices, Dios mío, pero la gente no está analizando la letra de este himno. Os hinos hoje são antropocêntricos, tem um homem no centro. O homem está no centro da adoração. Deus virou servo, o homem virou Deus. Deus virou aquele que abre a porta para o homem entrar. Não é o homem que abre a porta para ele entrar. Agora é o Deus que abre a porta para o homem entrar. Eles transformaram a igreja, banalizaram. Se Cristo tivesse aqui, não, se João Batista tivesse aqui hoje e entrasse em certas igrejas, irmão, raça de víbora, para de pregar isso. Já pensou, irmão? Apóstolo Paulo, sentado no meio da igreja e você tem que pregar. E Paulo... O cantando esos só olhando. himnitos. Só olhando. E Paulo vendo os hinos. Paulo olhando. E virando para João Batista. Falou, João Batista, que negócio é esse? Nós estamos fazendo aqui, irmão. Você está entendendo como é que a decadência dos dias atuais que a igreja chegou tem afetado? So, básicamente vemos como en Hechos, los primeros cristianos perseveraban esa enseñanza y esa comunión a partir del pan y la oración. Entonces, la iglesia es un cuerpo vivo, o sea, la iglesia no es un evento semanal, es un pueblo reunido bajo el gobierno de Cristo. Sim, a igreja é um povo, a igreja na realidade são filhos que nasceram de novo, foram recriados, estão agora em uma nova natureza e eles se ajuntam, tá? Não para escuchar sermones, sino... Na realidade, eles são o sermão, eles são a mensagem. Nós somos cartas vivas, nós somos parte do evangelho, porque o livro de Atos está aberto. Nossa história está sendo escrita. Nossa vida está sendo escrita no livro de Atos. Então, como igreja, nós temos uma grande responsabilidade com isso. Então, quando nós nos reunimos, o correto é nos ajuntarmos para o cuidado mútuo, para o aperfeiçoamento, para o crescimento. Terminou o culto de domingo. Angeli, você cresceu quantos centímetros hoje? É perigoso você ter saído de lá pior do que você entrou. De algumas igrejas, você sai pior. Você parece, aí, eu escutei alguma coisa aqui hoje que tá me batendo aqui que eu não acredito que eu escutei. Você sai pior, porque hoje, presta atenção nos que eu vou dizer, você que está escutando aí. Os líderes não estão preocupados no que estão dizendo, eles estão preocupados, estão sendo ouvidos. Vocês estão sobre os altares, mas o que é pregado para eles, eles não estão muito preocupados. Alguns não estão preocupados com o que estão sendo dito. Mas esse irmão não conhece Bíblia mesmo. Então o que eu falar aqui, eu vou dizer. Escuta o que eu vou dizer para você aqui, irmão. Isso que eu presenciei. Num culto, um pastor ia pregar. Antes do pastor pregar, tinha outro pastor no microfone, falando com a igreja, motivando a igreja, motivando e falando, e citou um versículo, citou dois. Aí no terceiro, o pastor demorando para chegar. Aí eu quero que você traduza isso. Aí quando o pastor chegou, ele viu o pastor e falou assim, rapaz, você está demorando demais, eu estou aqui enchendo linguiça para você chegar.
Ou seja, eu estou aqui Yo fazendo. estoy aquí haciendo longaniza. Ou seja, no linguagem brasileira é tipo assim, eu estou aqui preenchendo esse espaço com nada Ajá, como para vocês. llenando ese hueco, Não, ¿verdad? ali eu quase que eu falei, Pai amado, só Cristo para me segurar, porque é só a graça. Se a graça não estiver sobre você, você se desespera. Porque muitas pessoas se reúnem por motivos errados e falam coisas, não respeitam o ouvido dos ouvintes, Yo né? estoy aquí como hablando falacia en lo que tú llegas para... Nossa, você tinha que ver o rosto do povo. Ujú. Os irmãos até caiu o pescoço. Porque até ficou até triste. Eu falei assim, Oh my God! é brincadeira. Sí, iba a hacer Abençoamento. un paréntesis. Es complicado, ¿verdad? Pedirle a alguien que pueda ofrecer algo que no tiene. É. Porque el discipulado de ellos fue un discipulado que quizás no fue el correcto. Eu falo, Entonces, tem líderes que eles, igual eu falei, eles fazem a coisa errada, mas com boa intenção. con buena intención, Porque eles não aprenderam. no aprendieron correctamente, lo siguen haciendo errado y para ellos está bien lo que están haciendo. E tem líderes que fazem a coisa errada porque eles querem. Por Porque eles já. conveniencia, Por conveniência. manipulación. Por manipulação, porque é mais fácil. Tá? Porque um líder de verdade, ele investe em vidas. Um líder de verdade, ele derrama vida sobre as pessoas. A mensagem de domingo dele não é um sermão manipulador. Não é um sermão que gera culpa no coração das pessoas. Não é um sermão que, se você não abrir a boca para dar glória, você está com problema. Não é um sermão que faça com que você tenha medo, mas é um sermão que faça com que você se alinhe ao propósito de Deus. Faça com que você cresça, desenvolva Te voy e a se contar manifeste como filho. un testimonio, ¿verdad? Ahora me toca a mí, ya que tú contaste uno cortito. Yo iba a una iglesia. Yo recuerdo que yo me sentaba y en la parte de atrás se sentaba un señor que le gustaba mucho correr y gritar. Y yo soy este tipo de persona que cuando yo estoy muy concentrada en algo, y esto es en todo, con Cristo también, pero cuando estoy concentrada en el trabajo, manejando, tú me vas a ver muy enfocada y me vas a ver muy callada y silenciosa, porque yo de por sí soy muy acelerada. Entonces, yo estaba en la iglesia y estaba haciendo así, pero estaba conectada con Dios, estaba adorando y pues también estaba pensando en algunos problemas que yo estaba viviendo en mi casa y eso para ese entonces. Y recuerdo que había un hermano en la parte de atrás que dijo, si tienes boca para hablar, ten boca para gritar, y comenzó como a tirar comentarios, pero yo sé que lo decía por mí. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible, verdad, que la gente piense que solamente gritando, corriendo y es la única forma de tú adorar a Dios? É porque eles associam isso à espiritualidade. Tá? Então é muito perigoso, irmãos. Pra você ver, presta atenção. Pular, correr, não tem nada contra isso. Eu não tenho nada contra. Desde que você tenha base bíblica, fundamento nisso. Pero a veces piensan que son más espirituales que los que no están corriendo y gritando, Não porque tem ven nada a a ver uma coisa uno com a que outra. uno está... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia é clara em dizer que o fogo arde continuamente sobre o altar e não se apagará. Ujú. Mas o que mantém esse fogo aberto não é eu pular e correr. É a consciência da palavra. É me envolver com a palavra. É andar com Cristo. É comunhão com os santos. É comunhão com o Espírito Santo. É eu entender que eu estou expressando Cristo na minha existência terrenal. Entende? Então, é muito importante isso. Então, é certo que muitas pessoas hoje têm a consciência errada sobre espiritualidade. Porque espiritualidade, ó, pra você ver, não é eu correr e pular. Ser espiritual é você conseguir amar quem não te ama. É conseguir abraçar quem te odeia. Amar o seu inimigo. Perdoar Perdonar. quem quer te destruir. É conseguir ignorar as ofensas. Você está entendendo? É certo nós nos ajuntarmos para cuidado, para derramarmos nossa vida a favor do próximo, a favor, né, do aperfeiçoamento, do crescimento, desenvolvimento dos próximos e para a evolução da igreja sobre a face da terra, né, um avanço do evangelho sobre a face da terra. E é errado eu me reunir para ver show. Eu me reuni como um clube social.
É errado eu me reunir, é, às vezes, para fazer missões na África, sendo que o vizinho do meu condomínio está passando necessidade e eu estou ignorando. Uhum. Entendeu? Então, nós precisamos entender que é, o correto é nós nos reunirmos para nos consolarmos, exortarmos uns aos outros, ser profeta na vida do nosso vizinho, da pessoa que está, entendeu? Ser profeta na vida da nossa esposa, apontar o dedo para ela e falar assim, fica quieta, em nome de Jesus. Ser profeta, tá? Então, muitas das vezes, nós temos falhado como igreja em muitos aspectos, mas eu acredito que os tempos, apesar de estarem difíceis, nós precisamos entender que o Senhor vem aí. A mão de Deus está sobre esse mundo e Deus, ele vai corrigir tudo aquilo que está fora do seu lugar, tá? Eu creio, assim, nós estamos vivendo um tempo muito difícil hoje no mundo e eu creio, assim, que a igreja, uma opinião minha, pastor Alisson, a igreja vai voltar para os lares. Opinião minha. Então, mega igreja, igrejas grandes. Hoje eu creio que o mundo está entrando num estágio aonde a igreja vai voltar para os lares. A igreja vai voltar para as casas, tá? Porque, querendo ou não, Jesus preferia as casas. Uhum. A Lugar ceia, de la mesa. a ceia Jesus fez em casa. Uhum. Jesus preferia a mesa. Por quê? Porque isso ofuscava o poder do clero sobre as pessoas. Isso abafava o poder do clero sobre as vidas. Ou seja, distanciava as pessoas do poder do clero. Entendeu? Então, eu lembrei até do pastor Bira aqui agora, falando da célula. Mas deixa pra lá. Mas é La importante célula de la a mesa. célula na mesa. Mas é importante a mesa. Por que é importante a mesa? Porque não é só um que fala, todos falamos. Exacto. Entendeu? Não é só um que está liberando algo, mas aqui podemos liberar todos, podemos comer à mesa, podemos alinhar nosso pensamento, nossa cosmovisão, Sí, yo nosso siempre he entendimento. considerado que en la mesa hay más A oportunidades de mesa, nosotros aprender y conocer, porque todos tenemos la oportunidad primero nos sentimos como que más unidos. Tenemos la confianza de preguntar uno entre otros, de sim, abrir la boca, de cuestionar, de hacer preguntas. Pues cuando vamos un domingo y escuchamos la prédica, probablemente nos quedamos con duda que nos llevamos a nuestra casa. certo? A mesa dissolve o status. Ela unifica a gente no mesmo nível. Entende? Então, sentar à mesa para Jesus, para ele era perfeito, porque o poder do alcance do sistema, da religião, dos fariseus sobre as pessoas, perdia o alcance. Entende? Então, às vezes, é bom sentar à mesa, comer um pão junto, falar da palavra de Deus. Agora, tem lugares que não vai ter isso. Tem lugares que, se você não estiver na igreja, você está em grande problema. Nada contra isso. Nós temos que estar na igreja, mas a igreja somos nós. Congregar é essencial. Todos temos que estar visíveis e em aliança com Deus. Então a mesa é muito importante, por quê? Porque a mesa vai nos colocar no mesmo nível. Eu vou poder dizer, olhar no seu olho e dizer, Angeli, tem coisas que eu não gosto em você. E você vai poder dizer, tem coisas que eu não gosto em você. Isso a gente não fala na igreja, a gente fala aqui na mesa, a gente conversa na mesa, a gente senta na mesa, a gente olha no olho do outro, a gente resolve nossas situações aqui, a gente alinha a nossa cosmovisão, a gente vê aonde nós estamos errando biblicamente na nossa vida e consertamos, alinhamos nosso pensamento, alinhamos nossos corações uns com os outros, para que possamos caminhar na vontade perfeita, agradável e boa do Senhor. Amém? El problema de este tiempo es que muchas personas no quieren construir relación espiritual y el foco de la iglesia actuar es querer ser bendecido, querer recibir algo a Verdade. cambio. Sin embargo, el propósito divino desde el inicio es que Dios vuelva a ser todo en todos. Verdade, ser tudo em todos. Entonces, el problema actual, como tú dijiste, es la falta de la mesa, o sea, que la gente debe doblarse de la cultura del mundo a la cultura del cielo y que congregarse no es solamente llenar una silla, sino presentarse como parte viva de algo eterno. Y eso se debe a la ausencia de la mesa y
entendimiento y el alineamiento, ¿verdad? De la cosmovisión diversa. O sea, la gente debe doblarse a la cultura del mundo para esa cultura del cielo. Porque congregarse no es solamente llenar una silla, es presentarse como parte viva de algo eterno. Porque mucha gente actualmente dice, no, yo amo a Jesús, pero no necesito ir a la iglesia. Entonces eso crea una contradicción, ¿verdad? Lógico, lógico, lógico. Você ama Jesus, certamente você vai estar unido com o seu corpo espiritual. O problema é que são muitos propósitos hoje e o de Deus é deixado para trás, né? Nós precisamos estar focados no propósito divino de Deus. Então, o propósito divino de Deus é a prioridade. O propósito divino de Deus é maior do que a minha vida. O propósito divino de Deus é maior do que aquilo que eu chamo de bênção. O propósito divino de Deus é maior do que congregar. O propósito divino de Deus deve me custar tudo. Tudo. Tá? Aquele que não está disposto a abrir mão de tudo pelo propósito eterno de Deus, tá? Realmente essa pessoa não é visível a Deus e essa pessoa realmente não tem aliança com Deus. Porque uma pessoa que tem aliança com Deus é visível nos reinos dos céus, é visível nas regiões celestiais. Essa pessoa abre mão de tudo, até da própria vida, pelo propósito eterno de Deus. Así es. Amém? Entonces, nosotros hemos sido bien claros en este podcast, ¿verdad? Y hemos Amén. tratado de abarcar la información más importante. Glória a Deus. ¿Crees que esta generación entiende realmente lo que significa ser iglesia? Esperamos que para que los que no tenían muy claro lo que era ser iglesia, este podcast le ayude un poco, ¿verdad? A aclarar de qué es iglesia como tal. Queremos que nos dejen en los comentarios, ¿verdad? Si alguno quiere comentar algo sobre este podcast. Como ya mencionamos al inicio, si alguien quiere algún tema que se ha hablado en este podcast, también que lo ponga en nuestros comentarios. No sé si tú quieres añadir algo. mi Amém. amor. Glória a Deus. É muito importante. Pega esse podcast e envia para uma pessoa, para um amigo seu que precisa ouvir e entenda a autoridade que nós temos como igreja, tá? A igreja não é qualquer coisa sobre a face da terra. Ela é a coisa mais importante, tá? Que Jesus morreu por ela, deu a vida para instituí-la e nós devemos levar a sério aquilo que Deus nos confiou, tá? Então você é a igreja do Senhor? Amém. Você é visível a Deus? Amém. Você tem autoridade de Deus assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Então, olhe a vida, os problemas, as circunstâncias de cima para baixo, tá? Nada é maior do que o nosso Deus, tá? Que Deus te abençoe ou não. Deus já te abençoou na pessoa de Cristo Jesus. Então, você não vai mais para a igreja para receber uma bênção. Você já é abençoado, tá? Você não vai para receber poder, porque você já tem tudo o que você precisa para exercer o propósito de Deus na sua vida, tá? Permaneça em Cristo. E é uma honra poder estar aqui no podcast Yes. Tronos. Donde toda palabra sale del trono de Dios. Amém.